Vamos fazer aqui com as projeções dos raios, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o Sol, Terra. Vamos fazer as projeções aqui, ó. Então vamos Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Valdemir. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sombra e penumbra. Todo mundo já brincou, né? Quando acabava a energia e você acendia a vela e ficava brincando de fazer aquele desenho animado, cachorro com a mão na frente da vela, né? E aparecia uma sombra na parede. Hoje nós vamos falar como ocorre essa sombra e como ocorre a penumbra. Para isso nós temos que desenhar aqui alguns objetos. O mais frequente é uma fonte de luz, né? Nós vamos precisar. Vamos desenhar aqui um sol como uma fonte de luz. Eu ponho aqui amarelo. Então aqui eu tenho um sol como uma fonte de luz. E nós devemos também ter um anteparo. Vamos colocar aqui a Terra. Põe aqui a Terra. T. E vamos colocar também uma projeção aqui. Vamos colocar aqui uma parede aqui. Uma parede aqui. Aqui a Terra. E aqui nós temos o Sol. Como ocorre essa tal de sombra? E também aqui, em vez de ser sombra, temos outra palavra que é a mesma coisa. É a umbra. Quando você vê no livro umbra e penumbra, quer dizer sombra e penumbra. Vamos lá. Como nós sabemos o princípio da óptica geométrica, que é 3. O primeiro é a propagação retilínea da luz. O segundo, o princípio da independência e da reversibilidade. Com esse princípio, nós podemos fazer essa sombra da Terra aqui nessa parede. Então, vamos lá. Precisamos de 2 raios aqui em cima e 2 aqui embaixo. Vamos cruzar esses raios. Então, aqui nós vamos pegar um raio dessa ponta, nós vamos cruzar ele passando do lado da Terra. Aqui. Você vai pegar mais um raio. Nesse mesmo lado, vamos passar esse raio passando embaixo da Terra. Então, vamos pegar mais dois raios de luz aqui embaixo do nosso Sol, né? Um passando em cima aqui e o outro passando aqui embaixo. Sim, 4 raios. Ó, pessoal, a sombra, ela é uma região que não atinge luz. Então, se tiver uma região que não atinge luz, uma região super escura, nós chamamos de sombra. Observe o que? Aqui, ó, essa parte aqui não é atingida por nenhum raio. Se eu pegar um raio daqui nesse sentido, vai atingir a Terra. A Terra está aqui como um objeto opaco, que não deixa atravessar a luz. Então essa parte verde aqui que nós riscamos, ó, é uma parte que não atinge luz. Essa parte que não atinge luz nós chamamos de sombra. Agora, essa parte aqui, ó, que recebe raios meio que parcialmente, ou seja, recebe raio da metade desse Sol, essa parte aqui, ó, mais ou menos escura, ela é chamada de penumbra.
Então aqui sombra. Sombra é a região que não atinge raios nenhum. E raios parcialmente atingidos aqui, ó, é a penumbra. Esse sol aqui, ele está como um objeto extenso. Ou seja, ele faz tanto sombra como penumbra. Agora, se eu pegar um objeto pontual, desse ponto aqui, vamos ver se ele faz penumbra. Então, aqui eu tenho a Terra. E aqui eu tenho o meu anteparo, a projeção. Então, se eu pegar 4 raios, vamos ver. Eu tenho um raio que sai daqui. E esse raio que sai desse mesmo ponto aqui. Se eu pegar um raio aqui, vai passar aqui, ou vai ser em cima do outro. Se eu pegar mais um raio daqui e passar em cima, vai atingir no mesmo raio. Então, ó, um objeto extenso, ele tem projeção de penumbra e de umbra. Agora, um objeto pontual, ele só faz sombra. Certo? Então, uma fonte de luz, né? Fonte de luz extensa e fonte de luz pontual. Essa fonte de luz pontual, ela só faz sombra. Certo? Então, aqui não tenho alguma região que é atingida meio que parcialmente da luz. Parcial dessa fonte aqui. Só faz sombra. No caso, vai ser essa parte aqui, ó, que não recebe luz solar. Então aqui é a nossa sombra e aqui é a penumbra. Então penumbra só faz fonte de luz extensa. Vamos falar agora um pouco sobre eclipse. Eclipse, né? Nós temos o eclipse solar e também o eclipse lunar. Como ocorre isso aí? Ó, um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra do outro. Ou seja, vamos mais uma vez aqui colocar o nosso Sol. Então aqui é o nosso Sol amarelinho aqui. Tá. Aqui vamos pôr a nossa Terra. Põe um T aqui, Terra. Nós falamos aqui eclipse solar e eclipse lunar. Vamos ver como acontece. Aqui a Terra está girando em torno do Sol, né? Nesse sentido aqui. E a Lua, ela fica girando em torno da Terra aqui, ó. A Lua fica girando aqui. Vamos pôr aqui de vermelho. Vamos pôr a Lua aqui de vermelho. Então essa aqui é a Lua. Ó, quando a Lua chega aqui entre o Sol e a Terra, mais ou menos aqui, ó. A Lua está aqui. Nós temos eclipse. Vamos pôr aqui. Eclipse solar. Quando a Terra está aqui. Vamos marcar aqui como posição A. Posição A é igual ao eclipse lunar. Vamos colocar aqui separado, senão vai ficar uma... Então aqui a posição A, nós temos eclipse solar. Agora, quando a Lua está na posição B aqui, ou seja, ela está na sombra da Terra. Quando ela está na sombra da Terra, a Lua está na sombra da Terra, nós temos o eclipse lunar. Vamos fazer aqui com as projeções dos raios. Tá?
Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o Sol, Terra. Vamos fazer as projeções aqui, ó. Então vamos pegar essa parte superior, dois raios. Um que passa na parte superior da Terra e um que passa na parte inferior aqui. Vamos pegar mais dois raios aqui embaixo. Vamos passar um em cima. Vamos pegar o outro que passa aqui embaixo. Então aqui nós temos uma anteparo aqui. Então aqui, ó, aqui é a sombra e aqui é penumbra, certo? E até a Lua fica girando aqui. Quando a Lua ficar na sombra da Terra, mais ou menos aqui, nós temos eclipse. Ele bem explicado, eclipse lunar. Vamos fazer outra aqui embaixo para ficar meio separado. Então aqui eu tenho o Sol, aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho o meu anteparo aqui. Vou pegar os 4 raios, 2 na parte superior, vai dar mais ou menos aqui, 2 na parte aqui, e a Lua fica girando em torno da Terra aqui. Agora, quando a Terra fica na sombra da Lua, a Lua aqui, a sombra da Lua vai ficar mais ou menos aqui, né? Ó. Ficar aqui a sombra da Lua. Essa parte que tem a sombra da Lua aqui, ó, as pessoas que estiverem aqui nessa parte vai ver o eclipse solar. Só os que estão aqui. Vou colocar aqui mais. Aqui, ó. As pessoas que estão nessa parte aqui, ó, sombra da Lua, elas vão ver eclipse solar. Deixa eu apagar isso aqui. E as pessoas que estão aqui, elas vão ver o eclipse lunar. Então, pessoal, aqui é um exemplo, né, de eclipse solar e lunar, e também sobre sombra e penumbra. E o vídeo é meio rápido, né? E nós vamos falar depois sobre alguns exercícios sobre essas dimensões aqui, como calcular a distância, essas coisas. Também vamos falar sobre câmera escura, que é sobre esse princípio aqui.